A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 20 de dezembro de 2023, quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Vou falar novamente sobre o bazar que funciona de segunda a sexta na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133. A casa fica aberta de 13h30 às 16 horas. Prestigie o nosso bazar. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa e ouvintes do programa Espiritismo está no ar. Que a gente tenha bastante abertura para entender, o estudo de hoje. Porque estudar é que vai nos libertar, como disse Jesus, conhecer a verdade. Perfeito, Guaraci. Vamos estudar. Jesus revela a sua identidade. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. E o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, hoje eu quero pedir para essas pessoas que tentam enganar os outros, que acham que com a sua conversa, com seu, às vezes, status falso, acham que podem fazer do outro uma pessoa que seja a sua forma de expandir os seus defeitos, as suas violências, as suas maldades. Eu peço por eles, Senhor Jesus, para que eles possam despertar para a fraternidade. Sabemos que o universo ele é regido pela fraternidade entre os espíritos superiores que trabalham em mundos superiores. E por que nós aqui da Terra vamos ter que ficar sempre, tanto tempo ainda, brigando uns com os outros, maltratando, espezinhando? E possamos entender essa fraternidade, Senhor. Porque isso é guerra de egos, isso não faz parte do self, que é a essência de cada um de nós. Aquilo que Jesus tratou de vós. O ego inferior, esse ego maldoso, belicoso, esse ego precisa ser dominado pela consciência. Que possamos nos amar mutuamente, nos respeitando acima de tudo, porque cada um de nós é uma essência divina em projeto de evolução. Que assim seja, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Jesus revela a sua identidade. O diálogo entre Jesus e seus adversários eram pontilhados de mal-entendidos. Sim, eles não compreendiam, na verdade, a mensagem de Jesus. As palavras do mestre eram tomadas como conotação indevida, acabando por alterar o sentido. Quando Jesus evocava a sua próxima volta para o Pai, eles pensavam em suicídio. Quando Jesus disse que eu voltarei ao Pai, mas deixarei-vos o Consolador,
Muitos até acreditavam que ele se matava. Olha só o tamanho absurdo de alguns detratores de sua época. Seus adversários, no entanto, não percebiam do que se tratava. Sua mente obtusa não lhes permitia captar o sentido de qualquer afirmação de Jesus. Realmente eles não compreendiam, não? Ao falar de si mesmo, eu sou. Isso é muito importante, porque ele afirma isso categoricamente, né? Antes de Abraão, eu sou. Ou seja, o Espírito guia, é o modelo da humanidade, o governador espiritual do planeta. Então, observem que a sua unidade profunda com Deus, tanto no seu comportamento, né, no seu agir. Os adversários do Mestre eram incapazes de dar este salto de qualidade. Seu horizonte teológico era insuficiente para isto. A conjugação de eu sou, veterotestamentário, com a pessoa de Jesus de Nazaré, supunha uma abertura de mente impossível de ser encontrada no âmbito do farisaísmo. Sim, quando ele afirma isso, né, antes de Abraão eu sou, eles ficaram perdidos, não conseguiam entender, né, como aquele jovem Galileu poderia ser mais velho do que o próprio Abraão. O monoteísmo monolítico de sua fé não lhes permitia aceitar a pessoa do Messias, sem causar rupturas. Este, porém, ao revelar sua unidade com Deus, não tinha nenhuma intenção de negar a fé monoteísta de seu povo. Simplesmente, ele sabia sobre Deus. Junto com ele estava o seu filho querido. Então, na verdade, eles não conseguiam entender também essa ligação de Jesus com Deus. Porque ele falava em nome de Deus, né, o tempo inteiro. E eles não podiam compreender. Como eu citei no programa de ontem, o filho de um simples carpinteiro, né, de uma jovem nazarena, podia formar um filho com tanta cultura. Eles não conseguiam compreender e muito menos admitir que Jesus realmente era o representante de Deus na terra, aqui, o Filho de Deus, o enviado. Eles tinham uma dificuldade muito grande de compreender. A série de mal-entendidos em torno das palavras de Jesus prosseguiu com aqueles que diziam ter crido nele. Jesus queria ajudá-los a abrir-se para a novidade revelada mediante a sua palavra. Ela é que poderia torná-los efetivamente livres da escravidão, da interpretação estreita da lei e colocá-los no verdadeiro caminho do Pai. Somente o Filho, Jesus, estava em condições de proporcionar-lhes esta liberdade. Os judeus, tomando as palavras do Mestre num sentido indevido, afirmavam que não precisavam de libertação, pois jamais foram escravos de ninguém. Seria necessário Jesus explicar-se melhor. Como não escravos? Eles foram escravizados muitos e muitos anos pelos egípcios, né? Neste momento eles estavam sendo escravizados pelos romanos, pelo Império Romano, e afirmam que nunca foram escravizados. Então, a libertação trazida por Jesus tocava o mais íntimo do ser humano e o libertava da tirania dos equívocos. Escravos, os judeus mantinham-se fechados aos seus apelos que Deus lhe dirigia por meio de seu Filho. Sua rebeldia contra Deus manifestava-se na intenção de matar o próprio Cristo, de modo a fazer calar a palavra que lhes era dirigida. Então eles viam em Jesus uma ameaça para a sua doutrina tradicional, para a religião deles. Ao mesmo tempo que julgavam ter Deus como Pai, tentavam eliminar o seu enviado, por inspiração de um Pai espúrio e não do Pai de Jesus, é que agiam, enquanto se deixassem levar por este Pai, recusando-se a acolher Jesus como filho, continuariam escravos, como foram por muitas gerações, né? Inclusive aquele triste episódio lá de Hitler na Segunda Guerra Mundial, enfim. A superação desta situação supunha acolher Jesus e deixar-se converter por suas palavras. Porém, eles, irredutíveis e orgulhosos, não admitiam de maneira alguma que aquele simples nazareno seria, então, o Messias enviado e anunciado por muitos profetas. Quando Jesus afirmou que o cumprimento de sua palavra pouparia o ser humano da morte, os judeus interpretaram mal, mais uma vez, a declaração dele.
tomando a afirmação no sentido de morte física. Não conseguiam entender como Jesus podia ser imortal e propiciar a imortalidade, se até mesmo o venerável Abraão morrera. Eles não conseguiam compreender. Por isso que Jesus disse que não ia falar tudo, porque a humanidade na época não estava tão amadurecida para compreender o que o Consolador vem nos esclarecendo hoje. Pois essas coisas eles não entendiam. Na perspectiva do Mestre, a imortalidade ia além do aspecto físico da vida. Tratava-se da participação da vida eterna em comunhão com Deus. A imortalidade de Jesus decorria de sua condição também de enviado de Deus, como todos nós. Ele possibilitaria a quem cresce ter a mesma participação. Nesse sentido, a fé se tornava penhor de imortalidade, neutralizando as consequências dos equívocos. Os judeus recusavam-se a aceitar que essa imortalidade já estivesse acontecendo na vida de Jesus. Eles partiam da idade cronológica do Mestre e deduzia-se ser impossível alguma relação entre Abraão e Jesus. Cai naquela situação quando ele disse que era mais antes de Abraão eu sou. Jesus então fez uma afirmação insuportável para os judeus. Antes que Abraão existisse, eu sou. A irritação foi causada por estas últimas palavras, eu sou. Era demais Jesus querer unir de maneira tão radical sua existência à existência de um grande profeta ou até mesmo de Deus. Sua palavra pareceu-lhes uma blasfêmia. Daí a decisão de apedrejá-lo. Senhor da vida, ele se defronta com a morte. Então, para eles foi uma ofensa, muito grande quando ele falou de Abraão, dizendo que era mais que Abraão. Eles, aqueles espíritos ainda muito rebeldes, como muitos ainda permanecem, não admitiam de maneira alguma. Pedroso, a verdade é que hoje, aquele ou aquela que trouxer algo além do comum, do tradicional, ele realmente é jogado para trás. Sim, a gente vê muito isso aí. A pessoa às vezes traz uma mensagem futurista, uma mensagem interessante, e as pessoas não querem entender. Então fala assim, não quero que você fale isso aqui não, porque ninguém vai gostar disso. Na verdade, quem está ali na frente é que não quer entender, Então precisamos de partir para um momento maior de entendimentos, porque o comum, essa mesmice que está aí imperando no mundo, isso já não está mais agradando muita gente não, tanto assim que estão procurando fugas, estão procurando fugas. Você vê, por exemplo, um trabalhador aí que tá nessas empresas e tudo, se a empresa não inovar, não buscar novos caminhos, os trabalhadores cansam daquilo ali, daquela rotina. Foi o tempo em que você ficava ali, como diz o Charles Chaplin, aquelas máquinas dele, os tempos maravilhosos. Então ele mostrou ali que as pessoas estavam totalmente bitoladas naquela produção em série e tudo mais, Hoje já é diferente, hoje tudo muda, porque os espíritos que hoje estão aí na ativa trabalhando, já são espíritos mais adiantados, mais conscientes. Precisamos tomar cuidado com isso. E se alguém chegar para você e disser que o Sol é quadrado, estude, porque às vezes pode ser, Não vá negando o que você não sabe. Se alguém disser para você que a Lua amanhã não vai aparecer, mesmo sendo Lua cheia, também estude, às vezes vai acontecer isso mesmo. Tudo muda, gente. Nós temos aí toda uma estrutura de tradição, e as tradições elas nos prendem também. Tradição é assim. Aconteceu num tempo, foi muito bom naquele tempo, foi padrão, mas os padrões mudam também, A gente observa isso no universo. O padrão do universo é o mesmo, mas ele está sempre em modificação, sempre, dependendo da necessidade de cada um. As obras prodigiosas de Jesus deveriam ser suficientes para dar credibilidade às suas palavras. Todavia, seus adversários recusavam-se a acreditar nele, persistindo no seu intento de eliminá-lo. Tem o sermão dos 8 ais, eu não sei se vocês conhecem. Jesus fala 8 vezes, ai de vocês, escribas e fariseus. E aí ele vai dar a informação, Escriba é aquela pessoa que sabe, aquela pessoa ardilosa,
aquela pessoa perigosa, porque ele conhece um pouquinho, né? E fariseu é o hipócrita, né? Aquele que veste uma máscara e sai agradando todo mundo, quando no fundo ele quer é o bem para ele. Então Jesus disse, olha, cuidado com vocês, que tentam enganar as pessoas, porque vocês não vão dar certo. Então isso que temos que analisar, né? E aí, quando ele falava isso, as pessoas queriam eliminá-lo, porque ninguém acreditava que existisse uma outra forma de vida que seja da abertura do coração aberto e sem ninguém atingir esse coração por maldades, né? Então eu posso gostar das pessoas e as pessoas vão me respeitar. Ninguém acreditava que isso fosse possível. E Jesus estava inaugurando isso no mundo, né? Reconheciam haver algo de incomum e inexplicável nas ações de Jesus, mas concluíam, apesar de ser homem, ele estava querendo passar por Deus. Isto era uma blasfêmia insuportável. É o que nós estávamos falando, né, Pedrosa? Às vezes você vê uma pessoa numa instituição espírita que ele tem uma visão mais adiantada. Aí você fala que ele está querendo ser melhor que Kardec, melhor que Chico, né? Não, ele só está interpretando as informações, né? E com a interpretação dele vai um pouquinho além do comum, né? Aí fala assim, não, às vezes ele quer dar um curso, né? Quer dar um workshop, um seminário. Ah, não vem ninguém aqui. Nem pensa nisso, que não vai aparecer ninguém. Porque ele não quer aparecer. Esse que não quer aparecer é o diretor. Sabe? Então, precisa tomar cuidado com isso, diretores e condutores aí de almas, né? Porque o mundo está se transformando muito rapidamente. Ou a gente se adequa a essa transformação, ou ela engole a gente, né? As dificuldades de Jesus com seus adversários não provinham de suas palavras, mas de suas obras. Estas é que testemunhavam a seu favor e evidenciavam sua condição divina, rejeitada pelos adversários. O interessante é que Jesus não usava de milagre nenhum, né? Ele não veio derrogar leis, ele não veio fazer milagres aqui. Ele falou mesmo, eu não sou remendão irresponsável. Ele veio cumprir a lei, ou seja, ele sabia os avanços que a ciência tomaria um dia, e ele já estava adiantando ali para a ciência o que ela poderia fazer depois, que era curar leproso, né? Curar paralítico, estabelecer novos níveis de padrões energéticos que a pessoa não entrasse em catalepsia. Então ele estava mostrando aquilo tudo, e ninguém entendia aquilo, né? Ninguém entendia. Interessante que quando ele curava, ou seja, ele promovia a possibilidade da cura, ele sempre falava, olha, não volte a pecar, porque se você fizer isso, pode acontecer o pior. Ou seja, quem se cura é a própria pessoa, não é ninguém de fora da gente, é a gente que cura. Não adianta chegar uma medicação, uma ação energética positiva que vai tirar de mim aquele projeto difícil, né? Ruim que eu estou vivendo, mas se eu não mudar meu comportamento, vai voltar tudo, né? O testemunho das obras era sempre incômodo, porque não se podia facilmente negar. Quem fora curado por Jesus não podia deixar de agradecê-lo. Quem fora perdoado de seu pecado e acolhido em sua fraqueza, mantinha viva e publicava a misericórdia do Mestre. Essa questão de perdoar pecados é assim, vamos analisar isso para não ficar aquela coisa meio que milagreira, né? Pecado é fugir do rumo, gente. A palavra pecado significa aquele que fugiu do rumo de Deus. Então, quando você perdoa pecado, o que você faz? Você explica para a pessoa que ela tem que voltar para o rumo de Deus. Aí, automaticamente, a lei vai sustentar aquela pessoa na nova diretriz dela. E aquilo que ele fez para trás acabou, né? Então, é isso que é perdoar pecado. Não é chegar, a pessoa está cheia de problemas, acabaram os seus problemas. Não tem isso. Tem a pessoa ser orientada para viver a vida que o Senhor Jesus trouxe para nós, explicou e que Deus criou. No momento que eu faço isso, o que eu fiquei para trás ficou, eu vou resolver isso e vai ficar para trás. Então isso chama perdoar pecado, desde que a minha ação
corrobore com tudo isso, né? Você vai lá no católico, por exemplo, ele vai lá no confessionário e confessa os pecados dele para o padre. Então o padre não vai perdoar ele, o padre vai orientar, né? Vai lá, faça as suas orações e volte para o rumo, volte a não fazer isso, né? Então precisamos começar a pensar mais profundamente sobre essas frases, né? Sobre essas palavras, para a gente não ficar iludido. Quem tiver a sua fome saciada não podia minimizar as dimensões do que acontecia com eles, né? Sabe? Então, na verdade, a gente não era milagre, era uma proposta futura, né? Que a ciência entenderia. Hoje nós não temos medicamentos que curam a lepra, né? A hanseníase. Nós temos aí muitas coisas na medicina que salvam nossas vidas, né? Que ressuscita morto, né, Pedrosa? Você já viu o morto chegar lá no hospital, botar um desfibrilador nele, né? Ele voltar à vida? Está ressuscitando morto, gente. Então precisa entender essas coisas, né? Para não ficar aí falando assim, sem uma análise, né? Os adversários de Jesus, por conseguinte, estavam rodeados de testemunhos em favor dele. E todos apontavam na mesma direção. Só Deus poderia realizar obras tão maravilhosas como aquelas que Jesus fazia, né? Então Jesus trabalhava diretamente com o Pai. Ao invés de render-se à evidência, estreitavam mais e mais sua rejeição a Jesus. Entretanto, não faltou quem se deixasse convencer pelas obras realizadas por Jesus, depositando nele a sua fé. Então, aqueles mais interessantes, né, interessados, eles percebiam quem era Jesus. Não tinha dúvida de Jesus. Eles sabiam exatamente quem era o mestre que estava ali à frente deles, né, fazendo as coisas que ele fez. Então, eu vou ficar com esse. É esse que me interessa. Não aquele outro lá que mente, que é ardiloso. Que, aliás, Jesus chamou esse povo de diabo, né? Ele chamou no Evangelho de João e fala, né? Vocês filhos do diabo, né? Vocês vivem em função do diabo. O diabo é pai de vocês. O diabo é ardiloso, é mentiroso. É isso aí, diabo. Na tradução da palavra diabolô do grego. Então, quer dizer, Jesus falou assim, escribas, deixem de ser assim. Fariseus, deixem de ser hipócritas. Sejam pessoas realmente condutoras da sociedade, do ser humano, que precisa de pessoas decisivas. Eu estou trazendo para vocês aquilo que eu recebi do Pai para falar para vocês fazerem assim. Agora, enquanto vocês rejeitarem isso, fazer o quê, né? Vem a dor, vem o sofrimento, né? Não é isso, amigo Pedrosa? Com certeza, agora sim. Queridos, no programa de amanhã nós vamos falar sobre o novo assunto, Jesus condenado à morte. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A Super Terra. A curiosidade cresce quando são apresentadas determinadas notícias que mexem com a nossa maneira de ser e de pensar. Para quem nunca admitiu a possibilidade da existência de outros planetas habitados e de outras galáxias além das próximas, assombra o que circula na mídia. Foi descoberto recentemente um novo planeta com condições muito semelhantes às do nosso. Uma superterra, como está sendo chamado, que contém água e fica relativamente próximo da nossa Terra. O primeiro planeta que, segundo os cientistas, pode ser potencialmente habitável fora de nosso sistema solar. Possui atmosfera e uma faixa de temperatura ideal para a sobrevivência de seres vivos como nós. Ainda mais, os estudiosos não acreditam que esta superterra, a qual deram o nome de K2-18b, seja o único planeta do gênero. Aguardam o surgimento de novas e mais avançadas tecnologias que permitam sondagens mais aprofundadas dos muitos segredos do universo, além do nosso sistema solar. Novidades e segredos, até hoje indevassáveis do imenso universo de Deus, nos chegarão, quem sabe, a breve tempo. Ao tratar do espaço universal, Allan Kardec, professor, escritor, pesquisador francês e codificador da doutrina espírita, esclareceu:
Supondo-se um limite no espaço, por mais distante, a razão nos diz que além desse limite, alguma coisa existe. Mesmo que se constatasse um vazio absoluto, ainda seria espaço. Esse suposto vazio está ocupado por matéria que nossos sentidos e nossos instrumentos deixam escapar. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e os que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Com o avanço da tecnologia e da física quântica, passaremos a entender fatos, hoje não percebidos pelos nossos olhos. O mundo micro, invisível a olho nu, bem como o macrocosmo, não alcançado com o olhar, nos parecem inexistentes. Mergulhados em nossa bolha de orgulho e vaidade, chegamos a nos imaginar privilegiados. Supomos ser o nosso mundo o único habitado do universo e que Deus o criou apenas para nós. No entanto, seria oportuno pensarmos que nada na Terra, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física, induz a suposição de que ela goze do privilégio de ser o único planeta habitado. Deus não permeou o universo de milhares de mundos apenas para recriar em nossas vistas. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Deus, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, tem seus propósitos maiores. A cada mundo, o seu modo compatível de vida. Muitas criações do Pai ainda não alcançamos, não descobrimos, nem compreendemos. Que imenso universo temos a alcançar! As tantas moradas de que nos falou o Mestre de Nazaré. Um ensino de séculos que a pouco e pouco vamos descobrindo. Mundos físicos, mundos espirituais. Pensemos a respeito. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de falarmos em seu Evangelho, que nos consola, que nos liberta, que nos dá, Senhor, sempre esperança de prosseguirmos na luta evolutiva, amparados pelo seu amor, pela sua misericórdia. Abençoe-nos sempre o propósito de estarmos conectados com Deus, com a espiritualidade amiga, aprendendo através de intuições necessárias para a nossa caminhada. Em seu nome, Senhor, da espiritualidade amiga, rogamos paz para nós aqui no programa e todos os amados irmãos conectados conosco. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Aqui o meu abraço para todos vocês, um Feliz Natal, né? Todo mundo esteja ligados à proposta cristã, porque essa sim vale a pena, é essa que vai redimir toda a humanidade pelo trabalho de cada um, através dos entendimentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Meu abraço a você, Pedrosa, Feliz Natal para você e sua família e todo mundo que estão nos ouvindo aqui agora. Para você também, Guaraci, tudo de bom para você, Feliz Natal, toda a família. Uma boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu.
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos